The Promised Neverland, ou Yakusuko no Nemorando, é um mangá de Kaio Shirai e ilustrado por Posuka Demizu. O anime baseado na obra estreou ano passado e teve 12 episódios na sua primeira temporada. E agora a gente vai começar a acompanhar a segunda temporada do anime, que acabou sendo atrasada por causa do Covid. Teve uma adaptação de live action que saiu em dezembro, mas isso vai ser papo para outro vídeo. Hoje a gente vai dar uma pincelada no que eu achei sobre a primeira temporada e compartilhar com vocês qual que é a minha expectativa para a segunda. Mas antes de começar, já sabe, né? Recadinhos de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Aqui no Papo Saki a gente fala de cultura pop japonesa de uma forma leve e descontraída. E se inscrevendo você recebe notificação sempre que sair vídeo novo e também quando eu for fazer live com vocês. Meu nome é Bruno, quase ator, quase dublador, com um QI inferior de criança de 13 anos e tá começando mais um Papo Saki. Vocês se lembram de um filme chamado O Anjo Malvado? Ele era estrelado pelo Macaulay Culkin, o menininho do Esqueceram de Mim, e o Elijah Wood, que fez o Frodo do Senhor dos Anéis. A premissa é bem light, bem tranquila assim. O Macaulay Culkin é um psicopata homicida dissimulado que tenta matar sua própria irmã. Olha só que legal. Pera, Bruno, não tô entendendo. Esse vídeo não era sobre The Promised Neverland? Por que você tá falando sobre esse filme? Então, acontece que esse filme é uma das grandes inspirações do roteirista do mangá. E eu acredito que, por mais que o filme seja meio questionável, o clima dele representa bem o que Promised Neverland é um thriller psicológico com crianças. E demônios também, mero detalhe. É você, Satanás? É importante ressaltar que esse tipo de história não é algo muito comum na Shonen Jump, que é a revista que publicou o mangá lá no Japão. Normalmente você vê histórias sobre superação, sobre poderes, lutas fantásticas, etc. Como Dragon Ball e Naruto. Inclusive, Promised Neverland quase não saiu na Jump, mas o roteirista insistiu muito para manter todos os aspectos psicológicos e de terror na história porque ele acreditava muito no sucesso do mangá. No entanto, o editor que acompanhou o projeto desde o início percebeu que o roteirista ele não tinha muito talento para desenho. Digo, já que a história era bem densa, a arte precisava ser muito boa para representar tudo aquilo que o autor queria mostrar na história. E aí que entra a Posuka Demizu, para ser a ilustradora do mangá. Ela era uma artista que não tinha tanto reconhecimento ainda na editora, então para testar a dinâmica entre os dois, eles lançaram um one-shot chamado Pop's Wish. E de acordo com o próprio editor, os dois se apaixonaram pela forma de trabalho de ambos, principalmente do lado da Demizu, que era uma artista que estava cansada de ver roteiros ruins na editora, mas quando ela viu o roteiro de The Promised Neverland, que eram mais ou menos 300 páginas, ela não conseguiu parar de ler. E por outro lado, Shirai se apaixonou pela arte da Demizu. De fato, a parceria deu muito certo. Os primeiros volumes tiveram tiragens bem acima da média. No segundo ano de lançamento, eles já tinham mais de 2 milhões de cópias impressas. E em 2019, as vendas chegaram a bater mangás como My Hero Academia, Attack on Titan e Haikyuu. Mas e aí, será que a história é tudo isso mesmo? Bom, eu só assisti a primeira temporada do anime e li alguns capítulos que se passam depois do fim dela. O primeiro capítulo / episódio da história é uma lição de como começar uma série. Ele segue às riscas a regra do Kisho Tenketsu que eu expliquei no vídeo de Jojo, onde depois da introdução e do desenvolvimento tem que ter uma grande reviravolta. E rapaz, que reviravolta, hein, meus amigos? Plot twist! A gente acredita que inicialmente essa história se passa no mundo normal, mas aí no final do primeiro capítulo a gente descobre que as coisas não são bem assim. Eu gosto bastante do começo da série porque, diferente de outros mangás / animes, esse primeiro arco tem um senso de urgência muito maior. E basicamente, se os protagonistas não conseguirem fazer o que eles precisam, eles vão morrer. É bem pesado e tipo, eles são crianças. E eles não vão morrer de um jeito muito tranquilo assim, sem querer dar muito spoiler. E outra parte bem trabalhada na história é que desde o começo você entende a impotência das crianças perante os perigos. Sim, os protagonistas são bem inteligentes, mas tem uma explicação plausível para isso, e ainda assim a história trata elas como crianças. Então naturalmente elas não vão ter mais força ou velocidade que um adulto, por exemplo. E isso é fundamental para que elas continuem vivas nesse mundo. Caramba, como que você torce para que todo mundo saia vivo? Meu Deus! As personagens dessa história são bem desenvolvidas. Então bora aproveitar e falar mais sobre as personagens dessa história. Vamos começar sobre a Ema, nossa protagonista. Sim, ela cai no estereótipo de todos os protagonistas desse tipo de obra shonen. Ela é otimista, esperta, boa, se preocupa com seus amigos e amigas, mas eu já gostei que no começo da obra mostra que ela também tem um lado sombrio, principalmente pelo tom da obra. Ia ser bem irritante ter uma protagonista inocente que não se abala por nada do que acontece. Logo no primeiro capítulo a gente vê a Ema totalmente destruída pelo que ela descobre, e não muito depois, a gente vê que a Ema também pode ser intimidadora de um jeito bem agressivo. Ela tá disposta a fazer o que for necessário para garantir a segurança dos irmãos e irmãs dela. Então, por mais que a base seja algo que a gente já viu em outras histórias, pra mim foi algo único ver logo de cara um lado mais sombrio de uma protagonista nesse tipo de história, e eu gostei bastante disso. E se essa história fosse mal escrita, ia ser fácil ficar irritado com a Ema.
porque ela quer ajudar todo mundo, ela não tá disposta a fazer sacrifícios, mas por ser muito inteligente, ela também provém a solução que vai garantir que o que ela quer vire realidade. Então a gente acaba gostando mais ainda dela. O próximo personagem que a gente vai falar é o Norman, que é a pessoa calma, gentil e tranquila do grupo. Assim como a Emma, ele também tem um lado sombrio bem interessante, mas a moralidade dele é mais cinzenta, sendo que ele, por mais que tenha essa personalidade gentil, tá disposto a fazer sacrifícios, inclusive sabendo que pessoas podem morrer no caminho por causa desse tipo de decisão. Inclusive, o que ele mais admira na Emma é o altruísmo dela, sendo que ele mesmo admite que ele é egoísta demais pra pensar nos outros. Ele até mostra para as pessoas outra coisa, tentando parecer altruísta, mas no fundo ele tá preocupado só com dele. E é claro que em alguns momentos da história isso muda e ele acaba pensando mais nos outros do que em ele mesmo. E é esse tipo de dualidade que me faz gostar tanto do começo da história, porque a gente já viu esse tipo de personalidade, a gente já viu esse tipo de conflito, mas a forma que é lidada na história é bem única. Em momento algum você fica irritado ou fica de saco cheio de algum personagem, você entende a motivação de todo mundo e no fim concorda com o que a história te apresenta. E o Norman é bem importante nesse primeiro arco, porque ele acaba movimentando muita coisa e é meio que o termômetro do grupo, porque o terceiro protagonista, o Ray, ele é bem distante dos dois. A história explica o motivo dele ser assim e ao mesmo tempo ele também ajuda nesse balanço. Ele é bem racional, de forma até fria demais às vezes, e introvertido, que serve de contraponto da Emma e do Norman. Apesar disso, ele é bem transparente e às vezes até direto demais, só que ao mesmo tempo você não consegue entender qual que é dele, e você fica na dúvida até o final da primeira temporada. E isso dá um temperinho mais gostoso na dinâmica entre os personagens. É comum nessas histórias o poder da amizade salvar tudo, mas pelo menos nesse começo de The Promised Neverland, o Ray ajuda bastante a subverter essa expectativa na obra. Sem contar que ele tem uma relação bem interessante com a antagonista do primeiro arco. É bem difícil a gente ver nesse tipo de história algum vilão ou vilã interessante no começo, porque é mais importante você apresentar os protagonistas, desenvolver o mundo, para só depois você botar algum antagonista de peso para entrar em conflito com as pessoas que você já tá acompanhando. Só que a Isabela, antagonista do primeiro arco, meu amigo, que desenvolvimento essa mulher tem e o quanto de complexidade colocaram nela em tão pouco tempo. A história começa te enganando da mesma forma que as crianças são enganadas, depois você conhece a verdadeira faceta dela e aí em seguida você entende os motivos dela ser o que ela é hoje, pra no final entender que talvez aquilo que mostraram no começo também é verdade. É meio confuso pra não te dar spoiler, mas faz sentido, vai por mim. E quem assistiu ou leu o mangá entende do que eu tô falando. E realmente o roteiro é sensacional, porque a gente vai conhecendo a história dela e ao mesmo tempo isso ajuda a construir o mundo da obra. Então ao descobrir os motivos dela ser desse jeito, a gente também conhece mais sobre o mundo e as regras dele. E tudo isso de uma forma bem natural, de uma forma orgânica, não é aquele monte de texto, aquele monte de flashback pesado. Por mais que tenha muitos flashbacks, eles fazem sentido com a história e com a narrativa. Ainda por cima tem várias reviravoltas que você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E no fim, quando os protagonistas vencem nesse primeiro arco, você fica triste pela antagonista. Você não fica com raiva, você não fica feliz porque os mocinhos venceram, você fica triste por ela, porque ela tem uma história muito trágica. E é a primeira vez que eu sinto algo no mangá logo no começo, assim, mostrando que ele é bem diferente mesmo e justificando o sucesso dele, pelo menos no começo. E o que esperar da segunda temporada? Bom, como eu já li alguns capítulos no mangá, eu não vou dar spoilers aqui, mas basicamente o tom da história muda bastante. Enquanto o primeiro arco é uma história de fuga, o segundo é mais uma história de sobrevivência. Eu tenho bastante medo de me frustrar com os novos antagonistas, até porque o pessoal fala que a Isabela realmente é a melhor ou uma das melhores vilãs da história, mas o mundo foi tão bem construído nesse começo e vários mistérios foram deixados pra gente descobrir nessa segunda temporada, que só a curiosidade já me faz querer ver os episódios. Sem contar que, putz, eu fico muito triste se alguém morrer, então eu fico na torcida pra que tudo dê certo no final. Outra coisa que eu tô bem ansioso pra próxima temporada é o desenvolvimento dos coadjuvantes, principalmente o Dom e a Guilda. Eles aparecem até que bastante na primeira temporada, mas eu espero que eles tenham mais destaque nessa próxima parte da história, porque acaba ajudando você a ter outra perspectiva da história sob o ponto de vista de personagens diferentes. E principalmente pelo fato que esses dois personagens são complementares aos protagonistas da série. O Dom, ele tem uma personalidade bem impulsiva, então ele pode criar situações bem interessantes pra história. E a Guilda, eu acredito que ela possa ser o coração dos próximos arcos, já que no fim das contas é uma história sobre crianças tentando encontrar um lar. Então ela pode de repente se tornar a figura materna do grupo. Outro ponto que eu tô bem curioso pra próxima temporada é entender como que as crianças vão se adaptar ao novo cenário. Do ponto de vista técnico, a primeira temporada ela é bem executada e bem caprichada. Tem um 3D bem bonito, a direção é incrível. Só que tem um ponto no mangá, e realmente ia ficar meio difícil de adaptar no anime, que são os pensamentos das personagens. Então tem muitos
muitos quadros do mangá onde a personagem tá pensando em várias coisas, enquanto na primeira temporada eles apenas colocaram a expressão dela, e a gente não sabe o que ela tá pensando, então a gente tem que interpretar os sentimentos dela de acordo com a expressão. São formatos e mídias diferentes, eu achei uma escolha interessante pro anime, mas eu acho que acaba perdendo um pouco da construção e desenvolvimento dos personagens essa escolha de direção. Então eu quero ver como eles vão fazer isso na segunda temporada, se eles vão adaptar alguns monólogos internos ou se eles vão manter esse formato. Assim como foi a última temporada de Haikyuu, eu espero que a animação ou o ritmo não seja acelerado por causa do Covid ou da pandemia. Espero que o fato de eles terem atrasado o lançamento da temporada tenha ajudado para a qualidade final do produto. Eles estão com outros animes em produção em paralelo a Promised Neverland, então o jeito é esperar e torcer para que isso não tenha atrapalhado a produção da segunda temporada. O mangá já era bem elogiado pela crítica e foi um sucesso de vendas, e a primeira temporada foi uma ótima surpresa para quem não conhecia a história ainda. Então eu realmente espero que eles mantenham a qualidade para a próxima temporada. Eu acho que The Promised Neverland pode ser um grande sucesso, e como eu falei lá atrás, eu já tô torcendo para as crianças, espero que tudo dê certo com elas, e bem curioso com os mistérios que eles criaram na primeira temporada. Mas e você? O que você achou de The Promised Neverland? Você gostou da primeira temporada? Quais são as expectativas para a segunda? Deixa aqui nos comentários. Ah, inclusive, para provar que você ficou até o final do vídeo, coloca Minerva no seu comentário, que aí eu vou saber que você ficou até o final. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para ajudar o canal, e se você ainda não se inscreveu no Papo Saque, tá esperando o quê? É só clicar no botãozinho de se inscrever, que assim o YouTube te avisa toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Então é isso, galera, muito obrigado para quem ficou até o final, e a gente se vê no próximo vídeo. Falhou!